Entrou. Entrou. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Hoje estamos eu e Richard novamente. A gente vai falar de um assunto aí que pega 99% da população. Traumas. Quem nunca teve, né, Richard? Traumas. Dizem que o primeiro trauma é quando a gente nasce, né? O primeiro trauma. A gente tá lá no quentinho, no bem gostoso, e de repente tá aqui fora, né? Sem saber nem entender nada. Cai de paraquedas. É. Bem isso, cai de paraquedas. Mas aí, essa questão do trauma... Peraí, gente, deixa eu tirar os volumes aqui. Só um instante, senão vai fazer barulho. Acabamos de falar agora, né? A gente é bem lembrado aí, primeiro trauma, vamos lá, que é na hora do parto. Você tá lá no quentinho, no bem bom, né? Não tem choro de fome, não tem choro de não estar acalentado, não tem choro de frio, não tem caquinha. E aí, de repente, do nada, você passa por um processo, é expelido, e ali você passa a ter que respirar. Enfim, é um grande trauma. E como eu falei, 90%, aí, se não 99% da população tem algum tipo de trauma. E traumas são eventos externos, né? Sempre é um evento externo que como que nós interpretamos aquilo é que vai se transformar num trauma ou não. Por isso que alguns episódios, né, que é muito interessante, que as pessoas, duas pessoas, né, tá? Vamos usar o exemplo aqui, eu e Richard, duas pessoas passam por um evento. Esse evento, para mim, pode ser traumático e para ele foi desgostoso, foi chato, não gostei, mas segue a vida que segue. E neste caso, não há vida que segue. Ele fica preso naquele evento ou aos sentimentos que geraram naquele evento, porque o evento ele nunca muda, né? Não tem como, né? Voltar lá. Eu acho que até eu ia falar assim, voltar no passado para poder resolver algumas coisas. Mas essa é realmente uma coisa impossível. Como se você fosse beber água num copo, e o copo cai, o copo quebra e a água derrama. Aquela água você nunca mais vai beber e naquele copo você nunca mais vai usar, né? O evento continua existindo. O copo quebrou e a água espalhou. Agora, como você vai interpretar isso e ajustar isso na sua vida, é que um outro detalhe. Sempre. Então, um evento passado, e às vezes perguntam, né, sobre isso, então eu vou esquecer aquilo. Não, gente, você não vai ter amnésia daquilo, né? Não é amnésia. Primeiro que alguns eventos traumáticos, né, dependendo da época, como foi, como a pessoa reagiu, por exemplo, ela pode não lembrar, tá? Só fica no inconsciente guardado a sensação, o sentimento. Então, essa questão do evento, não dá para esquecer o evento, né? Para quem lembra, não tem como esquecer, né? Não é amnésia. E não é o evento, como o Richard falou, né? Quebrou o copo, acabou. Agora, o ressignificar o sentimento, porque o que pega é o sentimento. É quando você lembra do episódio e aquilo dói. E é muito interessante que nos traumas profundos, e a pessoa tem consciência disso, né? Trouxe para a consciência, ela não consegue falar daquilo. Muito interessante, né, Richard? Na questão trauma. Quer falar? Sim, é mesmo porque acontece coisas incríveis, né? Um exemplo muito claro disso por exemplo, a pessoa passou um evento, né, vamos dizer assim, né, numa determinada época do ano, vamos dizer que seja o inverno, ela passou no inverno, alguma coisa que gerou um significado para ela e um sentimento muito ruim para ela. Uhum. Então, no ano seguinte, nos anos seguintes que ela vai passando, quando for frio, automaticamente é como se a célula tivesse uma memória. E a pessoa começa a se sentir mal de novo, ter o mesmo sentimento que ela teve anos atrás. E ela começa a ter sempre, determinada época do ano, ter esse mesmo sentimento, essa mesma tristeza, essa mesma angústia, esse mesmo, talvez, arrependimento, sentimento de culpa, dependendo do que ela interpretou e do que ela passou, né? Pelo evento externo, o significado que ela deu àquilo. Exatamente. E uma das questões que, dentro da terapia, que né, a gente até falou sobre esse tema, né, da reflexoterapia, como identificar se há traumas através dos pés. Sim, é possível, totalmente possível, e nós fazemos isso, né, identificar traumas a partir de uma análise ali nos pés. Eu acho muito interessante que até na questão da personalidade, né, aquilo que a pessoa é de nascimento, né, pessoas, vamos colocar, vou dar um
um exemplo, assim, clássicos. Pessoas que têm segundo dedo maior que o Alex, por Não exemplo. sou eu, né? Não sou eu. Não é ele, tá, gente? Porque são pessoas que têm raciocínio muito rápido, né? São pessoas que elas têm 1000 ideias ao mesmo tempo. Estou falando desse ser, tá? Ele tem 1000 ideias ao mesmo tempo, quer colocar em prática todas elas, ele não dá, né? Porque é só uma pessoa. Isso chama-se criatividade, né? Criatividade. Exato. Então, cria-se bastante atividade, dependendo do que a gente está passando. São sacadas, ideias que vai passando na cabeça. Isso é muito comum, eu digo por mim, né? Às vezes, conversando com alguém, uma pessoa está falando sobre um assunto, na hora, dá uma ideia, falando, nossa, e se fizer assim, 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 né? Então, criatividade, isso que ela está falando, é o segundo dedo maior que o Alex. Ainda bem que eu sou assim. Alex, quem não sabe é dedão, tá, gente? Ah, sim, lógico. Quem não sabe é dedão. E é muito interessante, né, isso que o Richard falou. Inclusive, o Richard, dentro da equipe, é uma das pessoas que, quando a gente quer mais criatividade, a gente está querendo algo diferente, é com ele que a gente fala. Tá? Um deles, tá? Tem mais gente aí na equipe que tem esse segundo dedo. Então, é muito interessante porque a gente usa a estrutura dos dedos para até saber cada um da equipe aonde ele vai transitar melhor dentro de um projeto que a gente está fazendo, tá, gente? A gente está aqui dando dicas aí para essa questão aí da análise da personalidade, a linguagem dos pés. E é muito legal. Então, a gente está falando de uma pessoa que tem um raciocínio rápido, é muito criativo, cheio de ideias, e vamos supor que essa pessoa aí nasce numa família, tá? Vamos colocar numa família tradicional, papai e mamãe, e aí esse pai e essa mãe não têm essa mesma coisa, tá? O segundo dedo não é maior que o Alex, então eles têm uma visão diferente. Então, como que eles interpretam, por exemplo, um filho assim? É um filho que dá trabalho, é um filho que não para, é um filho, meu Deus do céu, ele assiste televisão virado de ponta cabeça, ele está na escola, ele não está prestando atenção, e aí chamam que ele não presta atenção. E é muito interessante, tá? Que para algumas pessoas, especificamente essas pessoas, né, que a gente está falando de segundo dedo maior que Alex, né, tipo o Richard, são muitas vezes mal interpretados dentro da escola. Por quê? Se ele está com a personalidade dele sem ser travado por ninguém, ele pode estar na sala de aula só o corpinho, a mente está voando para outro lugar. E vai ser interpretado, né, às vezes de uma forma onde ele não está ligando. Só que muitas vezes, justamente por ele ter isso, ele consegue pegar mais rápido a matéria do que o restante que está ali. Então acaba se tornando um saco para ele. Conhece gente assim, Richard? Conheço. Então, e aí tem aí uma família que não tem essa característica, ele pode ter herdado, veio aí de algum outro lugar, do pai, do avô, da avó, e sei lá, e ele vai ser mal interpretado. Então vamos começar em cima dele, tentar segurar aquilo que se entende. Ai, bati aqui. Que se entende que ele está errado. E, na verdade, ele está tudo bem. Então, quando nós formos ver o pé desta criatura, tá? Que não é o caso aqui do Richard, tá? Ele está tudo bem nesse lance de personalidade dele. O que vai acontecer? Vai ser uma pessoa que pegou aquilo que ela tem de nascença e teve que guardar numa caixinha para ele poder se ajustar dentro da família. Isto também é um trauma, tá, gente? Porque tem que interpretar aquilo. Você só faz bagunça, você não presta atenção, você só me dá trabalho, porque aí leva umas palmadas, aí não sei o que, para aquilo que é nato. E aí o que ele tem que fazer? Guardar. Aqui é um trauma. E leva-se em conta também, né, as palavras que são ditas. Então, vai se rotulando uma criança. Sim. E ela vai convivendo com esse rótulo, então ela também tem essa dificuldade de entendimento dela. Lembrei de um caso clínico, inclusive, agora eu recordei, né, que a gente vai falando, a gente vai lembrando, né, das coisas que a gente já vivenciou, de uma criança, aconteceu várias, mas eu vou citar essa, de uma criança ele estava mais ou menos com 8 para 9, mais ou menos nessa faixa, faz muitos anos, e ele foi trazido, né, para o consultório porque ele era uma criança que tinha déficit de atenção, ele era uma criança que não parava em sala de aula, ele era uma criança que dava problema,
Esta criança já tomava Ritalina, não sei se vocês conhecem essa medicação, que geralmente dão para crianças. E o que aconteceu? Ele veio porque não havia Ritalina, deixava ele meio lesado, mas ele continuava. E quando ele chegou, né, primeira coisa que eu vi foi o pezinho desse ser. E quando eu vi aquele pezinho, ele... Tô batendo aqui no negócio, que a gente tá tirando minha mão daqui, entendeu, gente? Eu tô batendo no negócio aqui, vai fazer barulho. E quando eu vi o pezinho desse ser, exatamente tinha esse segundo dedo, maior que o hálux, e os outros dedos já estavam tortos, o dedo da afetividade torto, ele já estava, gente, com aquela pouca idade, ele estava tentando ser tudo menos ele, porque dentro da família dele, aquele comportamento não cabia. E aí foi para médico, foi para isso, foi para aquilo, acabou tomando Ritalina. E aí foi quando fiz o primeiro atendimento e eu pedi para ver o pé da mãe. Quis ver como que era ali o lance do pé dela. Então, a personalidade dela era totalmente diferente, ele era uma pessoa mais contida, uma pessoa mais... Eu vou colocar essa palavra, mas não é devagar no sentido ruim. Ela precisava de passo a passo, começo, meio e fim, uma coisa. Então, para ela era muito difícil. Eu quis ver o pé do pai também, tá? E aí ficou muito mais entendido o que estava acontecendo naquela família. Comecei a tratar o menino. Depois de um tempo, eu pedi para tratar a mãe. Ela veio, porque ela foi vendo um resultado imenso nessa criança, que não precisava de Ritalina. Deixou de tomar a medicação. Claro que quem tira essa medicação é os médicos, tá? Então, como o comportamento dele mudou, foi retirado. Esse menino não tinha um problema, tá, gente? Mas ele já estava ficando traumatizado pela forma como era lidado com ele. Agora, o que poderia refletir lá na frente com ele? Vocês fazem ideia de qual sentimento que esse menino ia carregar? Vou falar um clássico. Dificuldade de se relacionar, isso na fase adulta. Comportamentos agressivos. Geralmente, essa criança ela pode se transformar numa pessoa ou muito quieta, porque ela vai ter dificuldade de se relacionar, ou ela vai ficar muito agressiva, porque toda a raiva contida na primeira infância ficou guardado com aquilo que ela tentou segurar. E vai explodir na cara dela lá na frente. Ela vai conseguir entender que aquilo é por causa daquilo que aconteceu? A menos que ela vá se tratar, né? E aí vai precisar ter muitos eventos constantes na vida dela de não resultado afetivo, para aí, quem sabe, ela entender que o problema pode ser nela. Isso é uma das coisas mais difíceis aí, quando a gente está adulto, entender que o negócio é com a gente, tá? Quando eu falo isso, gente, eu não estou tirando que em relacionamentos acontecem eventos que pessoas fazem que não são legais, ponto. Mas quando você começa a ver uma repetição constante, é hora de abrir consciência, tá? Essa, na realidade, é a fase mais difícil, né? E como que se abre consciência de uma coisa que não se tem consciência, né? Esse é o grande detalhe. Então, a questão de a pessoa pegar e identificar esses sentimentos que foram vividos no pé, faz com que a pessoa comece a se conscientizar daquilo que ela está vivendo ou já o viveu. Né? Um exemplo da gente saber exatamente quando foi esse trauma, que ano que foi esse trauma. Né? Isso dá para se identificar também no pé. Ok? Mas como que esse trauma fica tão violento ou tão agressivo na parte do ser humano? Como que ele fica ali dentro, né? Vou colocar aqui como se fosse uma história, um exemplo bem claro. Imagine que você está andando num lugar, na cidade, você está andando a pé, caminhando, e você, no seu bolso traseiro, você carrega, um exemplo, né, 3 mil reais, vamos colocar 3 mil ou 1.000 reais, vamos colocar assim, né? E você está andando e junto desse dinheiro está o celular. Ok? E o celular toca, né? Aí você vai lá, pega o celular do bolso traseiro, que está junto com o dinheiro, e esse dinheiro ele cai. E aí você não percebe que o dinheiro cai e você vai falando. Aí você vai conversando, tal, vai andando, vai caminhando, chega em casa, aí você quer tomar um banho para se livrar daquela sujeira do dia a dia que você estava trabalhando, suando ou fazendo qualquer coisa, e nesse percurso você perdeu o dinheiro, mas você não tem a consciência disso ainda.
E aí, quando você toma aquele banho gostoso, você sente aquela água lavando o corpo, e aí você vai lá, vai se trocar, veste a roupa, e você fala, puxa, eu vou pegar o dinheiro, tá no bolso. E aí você vai lá pegar o dinheiro que tá no seu bolso, e o dinheiro não tá mais lá. A pergunta é simples, quanto é que vale esses 3 mil agora? Ou R$ 1.000 que seja, qualquer dinheiro que esteja no bolso e que tenha caído. Qual é o valor dele? Algumas pessoas vão falar, poxa vida, vale 3 mil reais. Não, não vale nada, não está mais com você. Tá com outra pessoa, tem valor para outra pessoa. Então, a questão é o quanto nós valorizamos aquilo que realmente não queremos ser, ou fazer, ou ouvir, ou falar, ou ver, ok? Ou interpretar, que é o mais clássico, né? A interpretação. Não quero interpretar dessa maneira, mas eu só consigo interpretar dessa maneira. Então, se eu mudo a interpretação, o que eu vou mudar também é o sentimento daquele evento. Então, isso vai facilitando para a pessoa quando ela tem a consciência do que ela passou e do que ela viveu, e hoje ela não vive mais. Um outro exemplo também. 2 irmãs gêmeas passaram por um processo onde elas foram molestadas. Uma se casou e está muito bem, a outra não consegue se casar até hoje. Daí ela vai lá e fala para a irmã, nossa, eu estava lá no terapeuta, ele me falou que o problema é que eu, quando fui molestada, lembra? Ela falou, nossa, você está presa nisso ainda? Então, a interpretação de cada um, olha, cada um viveu a mesma situação, porém, a interpretação de cada um foi diferente. E aí uma pessoa deslanchou na vida, teve um relacionamento, fez o que queria da vida, e a outra não. Ela ficou amarrada ainda naquele trauma que ela passou, que está lá no passado, dando significado para ela até hoje, penalizando ela até hoje, culpas até hoje. Então tem dificuldade de relacionar com pessoas, de ter relacionamentos, como a Patrícia aqui mesmo citou, né? Poxa vida, a pessoa é muito agressiva depois que ela fica mais adulta. Como é que muda isso? Como é que transforma isso? Existe uma possibilidade de uma transformação? Nossa, que bom. Sim, existe. Né, Patrícia? E isso é muito comum, nós vemos as pessoas passarem por esse processo, mas elas têm que primeiro passar o passo, que é ver que ela tem esse sentimento. E a reflexoterapia, ela aborda muito bem isso daí, dando os pontos específicos e sabendo qual é o sentimento que está envolvido naquele momento. Onde faz com que a pessoa ela se conscientize para passar por esse processo que venha a ter a melhora na família, porque ela muda a visão dela, a ótica dela dessa situação que ela já viveu. Entende? Faz sentido isso para vocês? Porque conhecimento é diferente de compreensão, gente. Conhecer a história, como o Richard citou aí das gêmeas, né? As duas numa mesma história, conhece essa história, mas a compreensão daquilo, né? Como interpretou e como compreendeu o que aconteceu, sempre vai ser muito particular. Porque uma dor física, um trauma físico, ele vai sarar, né? Quebra o braço, é um trauma. Aquilo vai doer, você vai engessar, você vai passar por aquele período horrível, que aquilo vai coçar o gesso e não sei o que lá, e pega agulha de tricô, e não sei o que lá, aquela agonia, tira aquilo, você tira o gesso, parece que está de gesso ainda, tá? É um processo e daqui a pouco você não lembra mais daquelas sensações, não tem mais nada. Agora, um trauma emocional, ele não vai se curar assim, do nada. Então, é preciso uma compreensão disso. E aqui entra a Reflexo, que traz tanto a questão de você trabalhar os órgãos que vão estar refletindo os sentimentos desse trauma, como, por exemplo, a raiva vai estar junto com um órgão. Quando a gente fala de mágoa, vai ser um outro órgão. Quando a gente fala de medo, é um outro órgão, que são sentimentos que vão estar envolvidos dentro de um trauma. E aí você vai trabalhar esses sentimentos. E como o Richard falou, você calcula, né, matematicamente no pé quando ocorrer um evento, porque a gente tem vários eventos e os traumas vão modificando, porque tem uma coisa de você passar um trauma, você assimila aquilo e vida que segue. Muito bem. Agora também tem traumas que acontecem, você sofre na hora, aquilo dói, aquilo não sei o que lá, você não resolve, ele sai do consciente e ele vai pro inconsciente e guarda lá, tá? Aparentemente, tá tudo bem. Até que tem um start. Sempre tem um gatilho que vai acionar aquilo. Então, eu posso usar um gatilho, por exemplo,
desse menino que eu citei, graças a Deus, né, em tempo foi resolvido. Ele poderia, na fase adulta, estar lá com o gatilho da raiva, tá? E aí ele tá com os amigos, ele tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Alguém, num evento de uma festa, pode ser, dá uma fala, que às vezes não é nem para ele, é para alguém que está do lado dele, uma fala que lembra como o pai ou a mãe tratava ele. Gente, aqui o gatilho está acionado no inconsciente. Porque o inconsciente ele é atemporal, ele não tem tempo. Ele só tem o sentimento, aquilo fica guardado. Quando gatilha, o que vai acontecer? Ele vai para cima. Então ele pode ser extremamente grosso com a pessoa que falou, ele pode arrumar uma briga muito grande e ele vai justificar tudo aquilo. Exatamente, causando uma coisa que nele ele ficou durante muito tempo com aquele sentimento guardado, causou nele uma coisa chamada inflexibilidade, né? E aí a gente identifica a inflexibilidade no pé também. E aí nós vamos identificar uma outra coisa lá no pé, que é também uma coisa chamada raiva, crítica. Então, ele já tem isso dentro dele, então existe uma crítica grande, existe uma raiva inserida, e existe também o que eu acabei de falar para vocês, essa inflexibilidade, essa falta de se dobrar, né, de se envergar, né? Muitas vezes eu falo assim, gente, pensa bem, né, no meu consultório com o paciente, eu falo, o que você prefere na sua vida? Razão ou ter feliz? Todo mundo prefere ter feliz, mas o pé mostra na identificação do que ele está passando quanta razão ele quer ter nisso, entende? Então a razão está mais alta do que querer ser feliz. Então dê razão a quem precisa ter razão, porque quem tem não precisa, e tudo bem, a gente vive bem. Se a pessoa quer ter razão, deixa ela ter razão, porque não vai mudar a razão dela na minha vida, ok? Ela vai ter a razão, ela vai percorrer a vida dela, ela vai responder pelo caminho dela e eu pelo meu. Agora imagine toda vez que alguém vai tomar alguma decisão que não seja minha, ok? E daí eu estou controlando a inflexibilidade aqui, ainda existe o controle, e a pessoa está falando, não, eu vou fazer do meu jeito, a primeira coisa que eu vou fazer nessa circunstância que a Patrícia falou, eu vou me impor, né? O imperialismo vai começar a ter, né? Então a pessoa vai ser imperialista, ela não tem que ser do meu jeito, né? Tem que ser do jeito que eu quero, e a razão, e ela se aborrece se não faz. Ela fica brava, ela fica chateada. Aí, olha, chateação, aí começa a mágoa, aí começa um outro sentimento, um sentimento de rejeição. Então, gente, é como se fosse um dominó, vai caindo um, vai caindo outro, e vai detonando todos os gatilhos que a Patrícia estava falando agora, ela citou aqui, e começa a gatilhar novos gatilhos. E aí a pessoa se torna exatamente tudo aquilo que ela não quer ser. Né? É isso mesmo, Patrícia? Total, né? Quando a gente fala, foi bem lembrado, né? Um gatilho que vai acionando o outro e vai acionando o outro. Por isso que traumas assim, a pessoa vai ter problema de se relacionar. Porque como é que vai se relacionar? Se no decorrer daquilo que ela aprendeu e interpretou, imagine uma criança muito cobrada. Gente, quando eu tô falando muito cobrado, olha que eu não tô falando nem de abandonos, tá? Né? Porque aí a gente vai gerar mais outras coisas, tá? E quando eu falo abandono, gente, abandono na infância, não estou falando só aquele, o pai foi embora, a mãe foi embora, o pai morreu, a mãe morreu. Não, gente, eu estou falando muitas vezes de um abandono que ele é silencioso, é um abandono aonde está todos na casa, mas não tem interação, não tem conexão, não tem o gostoso de estar ali. Então, é muita cobrança, só se fala quando é para cobrar. Não põe assim, coloca assim, quem fez isso, quem não sei o que lá, meu Deus, você só pôs assim, só fica esta parte. Eu costumo falar que algumas famílias, elas deixam de ser famílias e ficam parentes. Por que parentes, né? Ah, todo mundo é parente, né? Se é uma família, é parente. Parente, quando eu estou citando, parente é a tia que está distante, a tia que a gente já vê menos, a tia que, né, o tio, os primos, eles são nossos parentes, e alguns, nossa, a gente tem, né, eu falo que eu tenho primas, tá, a gente tem até um clubinho das primas, que a gente é muito chegada. Mas eu estou falando agora do núcleo dentro de casa. Então, vamos falar, né, pai, mãe, os filhos, os irmãos. Quando não tem essa conexão, é um abandono também, tá, gente? É um abandono silencioso, onde não se tem conexões. E quando fica essa constância de
desse amargo, dessa cobrança, desse não gostoso, vai ter um problema onde o acionar a serotonina, né, no nosso cérebro, ela vai ficar debilitada, vou colocar dessa forma mais simplificada. A constância disso na vida adulta, tá? Porque não vai ter mais essa habilidade, dessa facilidade, dessa absorção de serotonina, e quando ela é liberada e tudo mais nesse funcionamento, o que vem? Depressão, vem dependências químicas, gente, gera vários sentimentos aí que foram falta, que tiveram lá e que geraram trauma, sim. E aí que entra a questão de ter dificuldade de se relacionar. Então, você ter conhecimento disso é uma coisa, você ter compreensão disso é uma outra coisa. Então, a gente está falando de 3 coisas, né? Primeiro, não sei. A gente até entra em questão de mecanismo de defesa, que eu não vou entrar aqui. Exatamente. Então, eu não sei que, né? Vamos usar aquele exemplo que eu falei, que o menino, na fase adulta, ficou muito agressivo. Eu não sei que eu sou agressivo. Eu só sou assim. Hoje muito interessante, eu sou assim. Sou assim. Eu não sei que veio pela criação que eu tive, até porque amo meus pais, tá tudo bem. Eu não sei o que vem. Existe uma coisa chamada hereditariedade também, tá, gente? Sim, raiva todo mundo tem, tá, gente? Raiva, sentimentos, todos nós temos, todos eles. Aí vem uma outra coisa, você passa a conhecer, descobre que é isso. E depois vem a terceira parte, que é compreender isso. Esse aqui é um outro exercício, que aí tem tudo a ver com o que a gente faz aí com a reflexoterapia. Gente, a gente está aqui conversando, já está falando, né? Eu não vi todo mundo que está aí, mas eu vi que tem bastante gente, olha lá, tá? Vocês, por favor, né, compartilhem aí essa informação, né? Eu dou um tempinho, vamos dar um tempinho. Deixa eu ver. Compartilha. Compartilha aí, gente, a informação. Se você lembrou de alguém do que nós estamos falando. Alguém com trauma, você conhece alguém com trauma? Então... Nossa, ele vai ficar 5 horas eles compartilhando. Exatamente. Então, tudo isso que a gente está falando é o ser humano, né? O ser humano em si, o que ele vive, o que ele passa. As informações, elas vão sendo guardadas aqui nessa caixinha. E quando ela chega lá no consultório, ela começa, como se fosse um exemplo clássico que a gente pode colocar aqui. Imagine você quando você entra numa biblioteca, né? Uma biblioteca pública, uma biblioteca legal. Você entra lá, um monte de livros em ordem alfabética, tá tudo certinho, tudo guardado. Vamos imaginar o nosso cérebro, como é que ele está funcionando com todos esses eventos que são aqui no nosso consciente, nosso inconsciente e nosso subconsciente. Então vamos imaginar. Existe essa biblioteca de qualquer forma, só que os livros que foram bons na sua vida, você colocou em ordem alfabética. E aqueles livros que não fizeram tanto sentido para você, não foi bom para você, você chegou e jogou lá dentro. Você jogou lá dentro. Não interessa onde foi parar, você jogou. E um belo dia nós chegamos e abrimos a porta dessa biblioteca e tudo vem abaixo. Não interessa, vai vir tudo que estava em ordem alfabética e aqueles que você jogou também. Qual é o papel do terapeuta nesse sentido para resolver esse percurso dos livros, que são os traumas, que estão tudo fora de ordem, e aí o terapeuta, o que ele vai fazer? Ele vai colocar um a um junto contigo na ordem certa, alfabeticamente, porque está tudo espalhado, está bagunçado. Então ele vai alinhar o sentimento, o comportamento, porque o que acontece? Você tem informações da sua vida. Essas informações que você percorreu desde pequenininho até você se tornar um adulto ou ser jovem, depois ter uma meia-idade, são só acúmulos de informações. Essas informações, elas geram energia, que se transforma em matéria, que é esse comportamento que nós estamos citando aqui. Né? Dificuldade de se dobrar, insegurança, olha só, insegurança, são informações que eu vi lá atrás, são informações que eu vi lá atrás. Teimosia, conhece alguma pessoa teimosa? Não, teimosa, teimosia. Sim. Compartilha só para quem se conhece que é teimoso. Só. Beleza? Um exemplo, cara. Teimosia, né? A pessoa tá angustiada, angústias, ansiedade, gente. Tem gente que tem uma ansiedade elevadíssima. Algumas já estão passando com problema de síndrome do pânico, já estão passando por isso. Por incrível que pareça. Gente, é um negócio sério. E hoje o que nós estamos falando, a Patrícia aqui comentou uma coisa muito, muito importante, que é a falta de conexão com as pessoas.
É interessante que a gente começa a ver pessoas em restaurante, famílias em restaurante, e eles não estão mais conversando mais, eles estão no WhatsApp, eles estão se comunicando através de um aparelho, de um telefone, de um celular, de um tablet. Então, as conexões estão se perdendo, a parte humana realmente. E aí perguntam uma coisa muito simples, e agora o que faremos? Bom, só vamos fazer um pouco diferente disso. Pelo menos já ajuda, porque a conexão começa a ter conexão de novo. E as conexões que foram lá atrás do que foram vividas não é mais a mesma coisa que você vive hoje. Então hoje é muito mais fácil você conversar com alguém através de um e-mail, através de um WhatsApp, através de um celular, do que pessoalmente. Se resolve muitos problemas assim, mas a parte humana, a parte afetiva, ela está tendo, infelizmente, ela não está ganhando campo hoje na vida. Ela está ficando recuada, mas não precisa ser assim. E não tem nada a ver com a tecnologia, porque a tecnologia é ótima, é fantástica. Estamos aqui usando ela para falar com vocês, né? Então, todos esses eventos foram gerando energia para a pessoa estar desta maneira, porque ela não é desta maneira, ela somente está. Ser é diferente de estar, ok? Então, ela está assim, ela não é assim. E esse é um grande legal da Reflexo, a diferença do estar e ser, tá? É exatamente isso que o Richard falou. Uma coisa, quando você vai para uma análise, né, que a pessoa está ali no consultório, você é o que ela é e como ela está naquele momento. E ali já vem por um trauma já estabelecido, pela maneira como ela teve que se comportar diante de situações que foram acontecendo na vida. Então, é totalmente diferente de ser e estar. E aí cai aquilo que você fala, né? Sou aquilo que não quero, faço o que eu não quero fazer, sinto que eu não quero sentir. Sinto que eu não quero sentir e não sei o que fazer com isso, né? Por isso a compreensão. Gente, eu não falei, mas por favor, deixem aí os comentários, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu e o Richard aqui no final, a gente dá uma parada para falar. Mesmo porque o assunto hoje estamos falando dos traumas, como que levam os traumas. Então, é muito importante que vocês saibam que um trauma também leva a uma disfunção de um órgão, de um sistema. E aí aparece uma coisa chamada patologia, a doença, esse é o gatilho. Então, nós começamos a travar o gatilho com a reflexoterapia, vendo qual é o sentimento. Então, quando a gente arruma essa informação, a energia é outra, a matéria se torna de uma maneira diferente. Então, a matéria também muda. Ela muda a matéria, porque tudo é energia. Nós estamos falando de energia do que pensamos, do que nós fazemos, do que sentimos. É energia. A pessoa que tem um exemplo bem clássico aqui, ela pode desenvolver, através do sentimento dela e da cognição que ela tem da vida, da interpretação que ela tem da vida, ela pode desenvolver uma joanete? Sim, pode. Ela pode desenvolver uma osteoporose? Sim, pode. Ela pode desenvolver uma bronquite? Sim, pode. Mas qual é a doença que ela não pode desenvolver com o sentimento que ela tem? Nenhuma. Ok? Nenhuma. A pessoa ela vai desenvolver doenças se os sentimentos forem ácidos, vai ter acidez rolando dentro do corpo dela. O nosso corpo basicamente é quase 60%, 70% água. Imagine com aqueles pensamentos, aqueles sentimentos ruins todos os dias. Cozinhando lá dentro. Imagina, será que a água, né? Se a pessoa tem 100 quilos, colocar por uma ideia, ela 70 quilos, basicamente quase 70 quilos é água no corpo dela. Como é que está essa água com esse pensamento, com esse sentimento embutido, com essas informações? A água está suja ou está limpa? É lógico que essa água vai estar suja. Como limpar essa água? Como tirar dela tudo? A pessoa vai acumulando uma sujeira como se fosse o Tietê. Não sei se a pessoa conhece o rio Tietê. Ela vai acumulando tanta sujeira, que infelizmente aquilo vai se transformando em doença. E como tirar? A reflexologia tem o poder de fazer isso com o conhecimento para fazer isso, né? Porque muitas pessoas elas ficam querendo saber, nossa, Richa, mas me fala como é que eu sei que a pessoa é assim. Eu falei, tudo bem, eu posso te ensinar, não há problema nenhum. A questão é o que é que você vai fazer se você aprender. Porque existe como fazer com a pessoa algo para ela sair daquilo, e não só simplesmente dar a informação. Assim, nossa, qual o ponto que pega? Qual ponto que pega? A gente escuta isso direto. Nossa, mas o dedo está assim, o dedo está assim quer dizer isso, tá? Quer dizer, o que você vai fazer com essa informação? Entende?
Então, é como se você estivesse procurando um tesouro. E quando você acha esse tesouro, bem nas profundezas, você abre esse baú, que ele está lá há muito tempo, ele tem muito ouro. E aí, o que você vai fazer com todo esse ouro? O que você vai fazer com todo esse conhecimento? E aí esse conhecimento agora entra a aplicação dele, onde você vai tirar também muitas vezes as pessoas de situação que a pessoa ela não queria estar viva. Então o que levou ela a não querer estar viva? Desculpa, gente, isso também é uma patologia, né? Querer abandonar a vida. Olha só que interessante. Grave, inclusive. Sim, muitas pessoas começam com uma simples depressão, todo mundo fala, é coisa de fresco. Gente, é coisa séria. É coisa muito séria. Nós estamos falando de uma vida, entende? E pegar isso e saber como palpar isso e você ter um resultado através disso é que é o grande detalhe que a gente está tentando passar aqui para vocês de uma forma que seja clara para vocês. Richard, falando de trauma, ele falou sobre ano do trauma, aliás, o Richard, ele dá uma aula maravilhosa a respeito disso, tá, gente? Cálculo do ano do trauma, tem como você dar, não, como ele falou, não dá para explicar, mas quais os órgãos, o que está envolvido num cálculo, Richard? Que você consegue saber se a pessoa tem um trauma desde o útero, gente, vocês têm noção disso? Aconteceu lá, a pessoa está lá na barriguinha da mãe, a mãe passou por coisas que traumatizou aquele feto. Dá para saber pelos pés? Dá. Sim, dá para saber pelos pés, né? Da mesma maneira que se foi passada, também vou passar também. Aqui nós temos um pezinho, né? Um pezinho de borracha, um exemplo de um pé, para vocês terem uma ideia, né? Mas, Richard, só se trabalhar no pé, gente, o pé ele me indica qual é o sentimento que a pessoa está passando, o que está envolvido nesse sentimento e como ela está pensando, ok? Então, deixa eu deixar isso bem claro. Imagina eu fazer uma entrevista com uma pessoa sem ter essa referência. Fica muito difícil. Então, o pé, ele dá exatamente a referência de como a pessoa está, ok? Então, aqui no pé nós temos nosso intestino grosso aqui, intestino grosso. Esse intestino grosso que nós temos aqui, que é no pé, no mapa dos pés, mostra bastante, ok? Então, o intestino grosso, ele está... Nós fazemos um cálculo que lá está marcado, no pé, onde a pessoa teve um trauma. Ok? No pé também, aqui nós temos também os nossos, vamos colocar um exemplo, rejeição, vamos colocar um exemplo, nossa, área reprodutora, nós estamos falando de traumas sexuais, e um trauma sexual para nós, né, dessa área da terapia, da reflexoterapia, não é só o fato de ter molestar sexualmente, é se sentir invadido, ok? De qualquer outra forma também, ok? A interpretação que ele tem do evento pode gerar um trauma sexual também. Então, tudo isso nós conseguimos ver exatamente no intestino. Né? Um exemplo bem claro, intestino grosso, aqui a gente faz um cálculo disso, para saber onde que é, ver qual é o ponto específico para ver. Às vezes as pessoas não lembram, o nosso trabalho não é lembrar do trauma, não é isso, não é fazer a pessoa reviver aquele trauma, é muito pelo contrário. É aquela questão que eu estava falando, qual é o valor disso hoje, entende? Então nós vamos esmiuçar o valor que isso realmente tem, esse trauma, se está compensando, se vale a pena, né? A famosa perguntinha de judeu, está valendo a pena, né? Então, está valendo a pena carregar isso, está levando para onde isso, e vai fazer o que com isso? Entende? Então, está vivendo uma vida desprazerosa, e infelizmente acaba se descontando em pessoas que se amam muito, ok? Das pessoas que são mais próximas, não é das pessoas que não são próximas, são as pessoas próximas mesmo. E aí o negócio acaba arrebentando exatamente ali nessas quatro paredes de relacionamento. Então, consegue-se, através de fazer um cálculo, através do intestino grosso, com pontos específicos. Nós vamos fazer o que eu citei agora, exemplo claro, pegar o reprodutor, aí vai me apontar que tem um trauma sexual. Não tem como a gente saber que evento que foi, tá, gente? Uhum. Mas que quando foi, o ano que foi, se a pessoa estava com 2 anos, 3 anos, se ela tinha 15, enfim, e se foi um trauma sexual, se foi um trauma de rejeição, porque teve um abandono e tal, a gente não sabe qual é o episódio, mas a gente sabe que o sentimento é esse, tá bom? E às vezes, né, eu dar um exemplo bem claro aqui para vocês, o que gera um sentimento de rejeição. Imagine que existe uma família que tem filhos pequenos, né, e tem um menorzinho lá, e o do meio, né, o do meio lá estava dormindo, e no meio da noite ele acorda,
Aí ele fala, mãe, mãe, e ele não ouve, né? Ele grita de novo, mãe, mãe, e a mãe não tá lá. Mãe, mãe, e a mãe não tá. Não passa 15 minutos, a mãe chega com o menorzinho e ele vem com um pirulito. Nossa, me deixaram sozinho e quando vou e levaram aí no meu irmãozinho menor e quando voltou ele veio até com um pirulito. A interpretação dele pode ser que ele se sente rejeitado pelo evento que ele passou. Mas ele não sabia que o irmãozinho dele, caçula, estava com uma febre muito alta e a mãe levou esse menino, enquanto outros estavam dormindo, lá no pronto-socorro para ver o que ele tinha. Nisso gerou um sentimento de rejeição. Isso é um exemplo, tá? Isso é um exemplo. Então, olha como se gera um sentimento de rejeição. Olha que são coisas que para nós hoje fala, poxa vida, mas e do sentimento de rejeição? Você tá naquela idade, não tem consciência ainda do que está acontecendo, e quando você passa por esse evento, você dá um significado e você rotula que ele é teu, né? Eu estou rejeitado, eu fui abandonado, tadinho de mim. Mas é assim que ele pensa, né? Parece ser engraçado, não, mas a pessoa cresce com isso. E qualquer evento que dê similaridade a isso que ele viveu, o sentimento vem à tona de novo, ela sente isso de novo. Então, muitas pessoas têm essa sensação várias vezes, mas nem sabem que existe um trauma ali escondido, lá, fazendo com que ela gere esse sentimento, fazendo com que ela gere esse comportamento. E, às vezes, ela não quer também ser assim. É isso. Muito bem. Richard, acho que é hora da gente responder aqui o pessoal, que eu estou vendo aqui que tem pessoal, gente, bastante tem pergunta. Vamos bom, ver. Gente, pergunta Pode perguntar, tudo. Que a gente vai aqui. Lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A Elizabeth está perguntando, e quando a criança já nasce com os dedos tortos e sobrepostos? Depende, Elizabeth, depende. Uma coisa é, eu não sei se quando ela estava ali na barriga da mãe, se conforme ela teve uma deformidade, tudo isso vai ter diferença para poder fazer uma análise, tá? Não dá para analisar. Porque assim, neste caso é congênito. É congênito, então pode ter acontecido uma má formação e tal, não sei o que lá. Aqui não dá para a gente fazer aí uma análise completa, tá bom? Então depende muito. Aí existe uma coisa chamada o conhecimento. Aí a gente vai através do tato no pé, avaliando como ela está pensando, como ela está se sentindo diante da vida. Exato, né? A gente não vai analisar pela estrutura, mas sim já pegando no pé mesmo, né? Imagina que você consegue detectar o sentimento no pé de uma pessoa que você ama muito, por exemplo, o filho que você citou agora, e você consegue trabalhar no seu filho aquele sentimento para que ele não tenha mais, e que ele seja um adulto muito melhor do que nós. Saudável emocionalmente. Entende? Então, é aí que está o detalhe. E esse detalhe dá uma brutal diferença lá na frente. Faz sentido? Ok? Vamos lá para mais perguntas. Vamos lá. A Fernanda está perguntando, quando o segundo dedo é separado do hálux e do terceiro dedo? O que acontece, né, Fernanda? Quando ele está sozinho assim, né, separadinho, porque tem duas questões aqui, tá? Mas eu vou me apegar do jeito que você falou. Essa pessoa, e também você não me disse qual pé que é. Então, vou supor aqui que seja no pé direito que está acontecendo isso. Então, essa pessoa, ela tem vontade de fazer as coisas, ela quer fazer as coisas, mas ela duvida muito se ela consegue ou não. E ela fica meio perdida, ela não bota para frente a coisa porque ela se sente insegura em fazer. Tá bom? Não sei se é no pé direito, mas geralmente tá. Por isso que eu falei pé direito. Tá bom? A Bel Menezes falou. Estou tendo crises de ansiedade na madrugada. Me falta o ar, tremor, calor, frio. Puxa, boca seca. O que fazer? Viu, Bel? Crises de ansiedade. Você chegou a entrar em crises aí de pânico? Alguma coisa assim? Bom, enfim. Olha, aqui o que você pode fazer com a Reflexo
Eu vou falar algumas coisinhas aqui, tá, Bel? Porque eu sei o desespero disso, tá? Um dia na minha vida, há trocentos anos atrás, vivi isso daí. Então, você vai pegar o seu pezinho, por causa da câmera, tá? Fica invertida. Você vai pegar toda essa lateral aqui em cima do osso, tá? Você vai pegar assim, ou você vai pegar com uma caneta, que é um lápis, tá? Ó, dá para você fazer isso aqui e rodando. Você vai ver aqui no meio do pé, importantíssimo, tá? Tem uma almofada aqui, ó. Bem no meio você vai trabalhar assim, ok? Você vai trabalhar aqui. E você vai trabalhar bastante o hálux, tá? Bastante. Como você, né? Pelo que eu entendo aí, ele não conhece reflexo. Então você vai trabalhar assim, todo o hálux, muito. Puxe aqui para cima, tá? Que aqui você já vai conseguir, nos dois pés, tá bom? Nos dois pés. Quer dar algum detalhe? Entendendo que a reflexoterapia é um conjunto de pontos que são específicos para tal tratamento, tá bom? O que vai fazer, ele vai ajudar bastante você. Já vai te ajudar. Entende? Agora, o que seria profundamente melhor para você é realmente fazer um tratamento para que você entenda quando isso disparou. Por que dispara? Por que dispara? O gatilho, que é o que nós estamos falando. Quais são os traumas que estão disparando? Entende? Então, através da reflexo, a gente vai fazer o quê? A gente vai mapear onde que foi dado o gatilho para isso começar a ter esse sentimento. Bel. Mas, só um segundo, perdão. Pode falar. Mas imagine de uma maneira mais realista. Muitas pessoas vivem todos os dias e todos os dias geram informações negativas. E essas informações negativas provavelmente vão gerar alguns traumas. Então, como é que eu faço para mim não gerar trauma? Gente, por isso que existe essa técnica, que não é... A ferramenta é a reflexoterapia, mas existe muito mais envolvido nisso, que é o como lidar com o sentimento e o comportamento. Gente, conflito também gera educação. Entende? Hoje, nós queremos minimizar o conflito. Daí não aprendemos muita coisa. Deixamos as coisas por exemplo, no automático. Deixa muita coisa no automático. Exemplo claro, você vai pegar uma estrada, você vai ir vamos colocar, de São Paulo a Santos. Quantas vezes vai mudar de marcha? Não sei. Automático. Então, ficou automático. Então, existem sentimentos que já estão automáticos. Para isso voltar ao normal, você vai ter que voltar no manual. Entende? Não vai ter que ser um automático. Vai ter que usar o que diferencia você de qualquer outro animal, que nos diferencia de quaisquer outros animais. Porque sistema nervoso, o macaco tem, o cavalo tem, o porco tem, sistema glandular, todos têm, mas o raciocínio, graças a Deus, é só o ser humano. Então, nós deixamos muito no automático e paramos de raciocinar, paramos de questionar muita coisa e fazemos automático porque achamos que é normal assim, e nem sempre é, ok? Então, o que a Patrícia falou, pegar os pontos, eu não sei se está o e-book liberado, não está o e-book liberado, mas o e-book também vem falando disso, né, de como tratar. Tem algumas coisas bem simples que são receitas fáceis de você tratar na sua casa, né? Bel, porque aí, isso que eu falei agora para você, né, você não sabe o que você está fazendo, mas você já vai ter um alívio, você já vai conseguir sair um pouquinho aí dessa loucura. Aí, pegando o gancho do Richard, não sei onde que você está, qual é a cidade, procure um reflexoterapeuta, veja se esse profissional é um profissional formado mesmo, que entende do físico e do emocional, para que você possa aí se tratar, tá? Mas, por enquanto, já vai pegando, hoje, já vai fazendo isso no seu pé, tá bom? Para você conseguir, como é que fala? Desligar, você não está desligando. A Lúcia falando o seguinte, nossa, tenho joanetes. Ô, Lúcia. Que foi o que nos dois pés. Citei, né? Que você citou. E o dela do lado direito é mais dolorido ainda. Por que será, não, Richard? Olha, é uma coisa... Vamos imaginar uma coisa bem simples. Dor na vida é inevitável, sofrimento é uma escolha. O quanto a pessoa não percebe, o quanto ela se doa a determinadas pessoas ou determinadas situações, a ponto de se abandonar. Ela se abandona porque ela se doa por completo para o outro, para outras situações
que não é ela. Ok? Eu não estou dizendo que isso é certo, o que é errado, que isso é bom ou é ruim, nada disso. Eu só estou dizendo o que isso está trazendo para você, essa danada dessa Joanete. Entende? Agora, se a gente começa a tratar a sua Joanete, a parte física, ela também se altera? Sim, ela se altera. Ok? Então, a Joanete, muitas pessoas já fizeram cirurgia de Joanete e voltaram a ter Joanete de novo, porque a informação que ela tem é a mesma, o comportamento que ela tem é o mesmo, assim como também teve gente que fez cirurgia e não voltou, porém, o sentimento mudou, o comportamento mudou, entende? Então, já tem, a parte física já foi afetada, entende? Por causa desta informação. Então, vai ter que fazer essa limpeza dessa informação que tem, para não ter a necessidade de fazer o que está fazendo ou parar de fazer o que está fazendo. Ou seja, fazer para todo mundo, sim, né? Cadê? Imagina a Lúcia estava lembrando o nome. Né, Lúcia, imagine, né? Fazer para todos e nada para você. E aí você faz, e ainda vai escutar que você não fez. Então, tá aí o porquê, tá bom? Vamos lá. A Vânia está falando. O pé tem a ver com algum tipo de trauma? Sim, no sentido, né, que o pé é fofoqueiro e ele vai mostrar que foi das formas que eu e o Richard aqui falamos, tanto pela estrutura dos dedos, quanto quando nós pegamos nos órgãos pelos pés, tá, gente? E também quando se faz um cálculo, a gente sabe até quando que foi um trauma que segurou, que ficou marcado, que a pessoa desenvolveu comportamentos não legais por causa daquele trauma, tá? Aí ela falou assim, meus dedos são todos tortos, me falaram que é reumatismo, o que fazer? Então a gente tem duas coisas aqui, tá? Né? Coisas diferentes. Aquilo que eu falei, né? Já atingiu o físico, já tem um reumatismo, já atingiu. Aí envolve sistemas, né? Então, o sistema urinário foi comprometido aí também, né? Então, existem outras emoções que estão, sabe aquilo que nós falamos agora há pouco? Efeito dominó, é um sentimento que vem outro sentimento, que vem outro sentimento, vai disparando os gatilhos. E esses gatilhos vão afetando todos os nossos órgãos para eles terem uma disfunção e causando, então, assim, a patologia. Exato. Então, sim, viu? Inclusive, estar com reumatismo também já é um indício para nós, para que possa entender que você passou aí por situações traumáticas, de como você entendeu a vida, de quanto você teve medo de fazer as coisas, o quanto você foi contida com tudo. Tá bom, Vânia? A Cida tá falando, acho que é ela, tem muita dor no calcanhar. Mas ela só me falou isso, tá? E pode ser várias coisas, tá, Cida? Dor pode ser um esporão, pode ser um nervo ciático que está refletindo ali no calcânio. Pode ser a região lombar, que está comprometida da coluna. Okay. E vai afetar aí, ter uma dor no calcanhar, tá bom? Então, não dá pra gente fechar muito aí o quadro. A Luciane Ioko. Hoje fiz reflexologia e a cliente disse que estava com infecção urinária, mas os exames não estão dando nada. O que pode ser a parte emocional? Viu, Lu? Eu entendi que acho que você tem o básico aí da reflexo. Legal, faz a aplicação. Exame não está mostrando, porém ela está com a infecção. Sintomas. Com sintomas, tá? Então, imagino aí que você está trabalhando no sistema nervoso, sistema urinário, enfim, e ali você vai ver no sistema urinário se está com infecção mesmo, como que está o grau disso, tá? O que está acontecendo com ela, você pode até conversar com ela não está dizendo aquilo que ela quer dentro dos relacionamentos afetivos dela, ela está magoada, ela está dolorida com os relacionamentos afetivos dela, por isso que está assim, tá? E é muito interessante, pode não aparecer no exame, a pessoa pode estar com sintomas, mas principalmente no pé a gente já sabe se ela já está a um passo de, já está com a infecção, não aparece no exame porque tem que ter aí uma medida, né? Ainda não chegou naquelas medidas onde se lê que já é uma infecção, porém já está. E no pé a gente pega antes de aparecer no exame, tá bom? Andréia, gringa, linda, saudade. Faringite
atacadíssima. Oh, meu Deus do céu. Faringe. Fora o tempo, existe o déficit, né, de como se pensa a respeito das coisas. Entende? São vias aéreas, né? São coisas que entram e saem daqui do nosso esôfago, que vai lá para faringe, laringe, né? Então, gente, o que é que está entrando e o que é que não está saindo? Mas, ó, ela continua perguntando. O Richard já respondeu. E eu nem falei o resto. Andréia, faringe atacadista. Será que não estou falando tudo que penso? A gente é que pergunta, né, Richard? Você está falando tudo que você pensa? A pergunta seria também essa, mas seria necessário realmente falar tudo o que pensa? Eu não sei, é uma questão de valor, depende do valor que isso tem para você. Isso vai melhorar, vai agregar, vai acrescentar? Se isso vai agregar, vai acrescentar, tudo bem, você pode falar. Entenda, vamos passar isso por 5 peneiras. Para mim, ver se eu faço alguma coisa ou falo a coisa, são 5 peneiras. É legal, é moral, é digno, é ético, é justo. Se passou nessas 5 peneiras, vai lá e faça, sem nenhum problema, ok? Agora, se esbarrou em uma dessas peneiras, pare imediatamente. Você vai ter uma consequência também. Muito bem. Vamos lá. Vanessa Malta. Minha menina chorou por 1 ano. Fizemos todos os exames e não constatou nada. Na gestação, o médico disse que ela não sobreviveria. Existe alguma relação com isso devido ao choro dela, que não parava? Pode ser, tá, Fernanda? Pode ser. Aqui seria interessante o cálculo do ano do trauma. A gente ia ver se já no útero já aconteceu alguma coisa, tá? Aqui seria uma forma da gente analisar. Pode estar relacionado? Pode estar relacionado, sim, né? A gente não sabe o que estava acontecendo na sua gestação, que o médico, inclusive, falou que... Opa, que eu passei aqui. Que talvez ela não sobrevivesse. Então, o que tanto aconteceu aí na sua gestação, a gente não sabe aí, porque você não falou. Mas pode estar ligado? Com certeza pode, tá bom? É aí que entraria, né, o cálculo do ano do trauma, para a gente saber se ela está trazendo de lá. Vamos ver, Fernanda, França. Quando a pessoa procurou a Reflexo por causa de muita ansiedade, posso ajudar ela a entender o que realmente está acontecendo? Sim. Reflexoterapeuta, opa. Lembrando... Eu estou atendendo uma pessoa que está muito ansiosa e os 2/5 dela, gente, quintos dedos, tá? Bem levantados acima dos outros. Quer falar? Sim. Gente, o grande cuidado que nós temos que ter é transitar no sentimento de outra pessoa. Entende? Deixando uma coisa bem assim, para ajudar, espero que ajude. Mapas não são territórios, eu não posso transitar no mapa de uma outra pessoa como se fosse o meu território. Às vezes, eu tenho que entender como a pessoa pensa, entende? Para mim, parar esse gatilho. A maneira que ela pensa, transitar no universo dela e não no meu universo. Esse é um cuidado muito grande que deve se ter, tá bom? Porque, às vezes, as pessoas criam regras dentro de uma coisa que não existe uma regra, não existe uma lei municipal, federal, estadual, não existe. E essa regra tem que tomar um cuidado muito grande. É ver como a pessoa, ela arquitetou esse sentimento, essa emoção, aquilo que eu falei para você, é o gatilho lá atrás, que a gente vai ver, nós vemos o que aconteceu para ela estar desta maneira. Estar dessa maneira não quer dizer que ela é dessa maneira. Olha só que interessante, né? Ela está assim, ela não é assim. E o que faz ela estar assim, é aí que entra o grande detalhe. É como que você vai trajetar nesse caminho, ok? Onde o que nós queremos passar para vocês é exatamente isso, as ferramentas e como trabalhar como um reflexoterapeuta, um terapeuta faixa preta. Muito bem. A Célia Maria está falando, tem o básico da reflexologia. Legal. Legal. Como faço para me aprofundar? Estou gostando muito das informações de vocês. Obrigada, viu, Célia, que você está acompanhando aí nosso trabalho. Gratidão. É legal, você já tem o básico. É que a gente acabou de fechar uma turma, tá? De formação em reflexoterapia, né? Aí é formação física, emocional, aí é o terapeuta faixa preta. Não sei quando a gente vai abrir, tá, Célia? Mas fica ligado, acompanha a gente. Vai acompanhando a gente. Porque a gente iniciou uma turma agora. Inclusive, eu vi uma das alunas por aqui, que eu acho que é
se é a Luciane, né, que ela está aí nessa nova turma. Então, fica ligado, tá, Célia? Que a gente vai falando, você vai vendo aí, vai ser um prazer, menina, ter você aqui nessa formação com a gente aí, para ser, faixa preta. Gente, a nossa intenção é exatamente a pessoa começar a entender o universo dela através dessa ferramenta, dessa técnica chamada reflexoterapia, que envolve todo o sentimento, o comportamento das pessoas que geram doenças, que as pessoas estão vivendo nesse mundo caótico aqui fora. As pessoas não estão tendo tempo para se cuidar, para se olhar nos olhos, né? Se olhar nos olhos. Então, nós estamos vendo como isso está acontecendo, o estresse está cada vez mais alto, a depressão está cada vez mais alta, a maneira de como as pessoas estão pensando, com regras internas, leis internas, estão levando elas, infelizmente, digamos assim, um caos. É todo mundo? Não, não é todo mundo. Lógico que não. Mas quantas pessoas você pode ajudar com esse conhecimento? Quantas pessoas você pode tirar de um sofrimento? Né? Olha só que interessante. Por incrível que pareça, nós temos um hábito de querer ajudar as pessoas, né? Infelizmente ou felizmente, nós somos educados a sempre estar à disposição também para os outros, né? Mas, infelizmente ou felizmente, muitos não aprendem a estar à disposição para si. Né? Então, quando a gente começa a arrumar aqui dentro, a projeção para arrumar aqui fora se torna muito maior. É um pequeno detalhe que faz uma brutal diferença. Legal. A Vanessa, que falou da filha, né, que chorou muito, ela falou aqui, ó, no exame que foi feito na gestação, deu que ela tinha displasia nos rins e que não iria sobreviver. Ó, é uma sobrevivente, meu Guerreira. Deus, guerreira, sua filhota. Então, isso nos deixou bem tristes, com certeza. Imagine a tristeza, né? Sua, do marido, né? E todo aquele envolvimento. E aí ela nasce, graças a Deus deu tudo certo. E sim, totalmente ligado aí o que vocês sentiram. Faz todo sentido, tá bom? Uma pergunta legal aí da Josi, né? Vamos ver, a Sandra falou, como posso fazer esse curso? Sandrinha, como eu falei agora de pouco, fica ligada, acompanha a gente. Quando nós abrirmos nova turma, o pessoal pergunta, eu quero, não sei o que, gente, não fica aberto, tá, o tempo todo. Eu quero fazer o curso e corre lá. Isso, porque nós precisamos dar atenção para essas pessoas que entraram. Então, gente, eu só peço a vocês que vocês fiquem ligados, fiquem acompanhando, porque a qualquer momento você pode ter uma extraordinária surpresa para você, tá bom? Então é por isso, amor. A Josi, pá, amada minha. Ai, meu Deus. E quando teremos, tipo, uma pós? Olha, para reflexoterapeutas. Sim. Existe uma programação já para isso, mas que vai ser uma extraordinária surpresa para todos também, tá bom? Então, nós estamos ajeitando tudo para que esse ano a gente faça algo diferente nesse Brasilzão para vocês, né? Para que todos tenham acesso ao conhecimento, a estar ali com a gente, para a gente passar informação, para a gente passar o que tem de novo. Então, a gente também está com essa, olha, juro para você, eu não tenho problema de ansiedade, mas eu estou com um desejo de fazer isso muito grande, tá? Isso aí, Josi, fica ligada que vai sim, tá? Acontecer aí para quem já é formado físico e emocional, que possa aí ter uma pós, tá bom? G. Vargas, eu estou fazendo o curso, estou amando, minha linda, gratidão, é gostoso, né, gente? Muito bom. A Esther está falando, não pude estar na primeira turma, mas se Deus quiser, estarei na próxima turma. Estou gostando muito, é uma área que interessa muito. Esther, vai, minha linda, no tempo certo, você vai estar lá com a gente, tá bom? Fica ligada, quando abrir novamente, aí você cai dentro aqui com a gente. A Vanessa também está falando, estou aguardando também a nova turma. Legal, Van, vamos embora. A Vilma está falando, gratidão, tem interesse numa pós. Olha lá, a Vilma também está querendo aí pós aí como terapeuta faixa preta, legal. A Luciane, eu lembrei, Luciane, ela falou assim, estou fazendo o curso de formação, mesmo, estou amando, recomendo a todos. Gratidão, viu, Lu? Gratidão, Luciane. Luciane Yoko. Jaqueline, amei.
Quero muito. Bora, Jaqueline. Bora, Ana Maria. Na próxima eu vou, se Deus quiser. Bora, Ana Maria. Gente, é assim, fiquem ligados, né, que eu e o Richard, a gente sempre está aí, né, envolvido com as turmas. Então, a gente acabou de fechar uma, então a gente fica lá, tá? Em cima. E aí, quando isso estiver em andamento, aí vocês vão saber, tá? Joia. Da próxima gente, turma. Antes de nós finalizar, né, eu quero agradecer a todos vocês que tiraram esse tempinho para estar junto com a gente aqui, ao vivo, né, vendo a gente aqui. A gente é uma grande honra, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Minha gratidão, minha sincera gratidão por vocês estarem aqui. Espero ter ajudado algum de vocês, a grande maioria, o maior desejo meu, talvez da Patrícia também, de todos, por que não? Ok? Então, compartilha se você identificou alguma coisa em alguém que você lembrou. Compartilha isso. Vai lá, não vai custar nada, talvez para a pessoa possa ajudar bastante. Ajude essa pessoa que está precisando dessa informação. Compartilhe isso com ela, né? Divulgue isso, não tem nenhum problema, tá bom? Gente, muito obrigado, gratidão. Gente, gratidão. Magueta, eu vi a sua mensagem aqui, tá, Magueta? Quando me aguarda, Magueta? Dani, beijo, saudade. Ela falou que tá com saudade de nós dois. Que bom. Tá, Daniela? A Madalena, estou aprendendo muito com vocês. Sinto falta de vídeos aulas. No próximo estarei com vocês. Isso aí, gratidão. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente, tá? Gratidão. Tenham uma boa noite aí para vocês. Se vocês, exatamente, se vocês, olha, gostaram do assunto de trauma e de sentimento, vocês querem saber mais de emoções e sentimento, você vai lá, clica naquele like, dá um like lá para a gente ter ideia do que a gente pode falar para vocês, do interesse de vocês. Nós queremos ir até vocês, se a gente não consegue ir fisicamente, então vamos usar a tecnologia para falar das coisas que vocês querem bastante saber, tá bom? Beijo a todos. Beijo. Boa noite.